Bom dia, graça e paz. Vamos direto ao assunto, né? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Vamos falar de forma resumida as 5 linguagens do amor. E a minha oração é que, no nome de Jesus, você possa, como marido, saber a linguagem de amor da sua esposa e, da mesma forma, a esposa venha saber qual é a forma de linguagem de amor do seu marido. E você tem filhos aqui, que você saiba a linguagem de amor dos seus pais e que os pais saibam a linguagem de amor dos seus filhos. Lá em casa, nós sabemos de cada um dos nossos filhos e também eu e a Simone, nós sabemos a linguagem de amor um do outro. Então, a minha oração hoje é que aconteça, né, uma percepção, que você tenha a sua visão alargada para poder saber como se relacionar melhor com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 33. Deixa eu abrir a cortina, tem uma aguinha boa aqui. Já. Glória a Deus. Todo mundo achou? Diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo. E a mulher, trate o marido com respeito. Amém? Diga amor e respeito. Tem até um livro, sabia, escrito com esse tema, amor e respeito. Vale a pena entrar lá na internet, lá no oráculo, né, o Google, e digitar lá, amor e respeito, o livro Amor e Respeito, e você comprar, para ler, que é muito bom. Então aqui estão os 2 grandes pilares desse relacionamento a 2, que já é um grande milagre. Pensa a forma que tu foste criado. Eu fui criado no norte do Brasil, oeste do Pará, oeste mesmo, parecia o velho oeste, era tiroteio na rua, era jagunço, era pistoleiro, coisa de louco, como diz o paulista, né? Coisa de louco. Eu fui criado ali numa família totalmente diferente, comida diferente, costume diferente, formação diferente. Aí eu adquiro uma esposa lá no Mato Grosso do Sul. De novo, só o fato de você, marido, ser casado com uma mulher já é um milagre. Não é que você vai casar com um homem, não. Mas pensa, já tem as grandes diferenças. O fato de você ser um homem e a sua esposa ser uma mulher, e vice-versa. E agora, a criação de vocês diferente, formação diferente, pensamento diferente, Deus junta vocês, amém? Deus os une e coloca debaixo de um mesmo teto para viverem essa aliança de casamento, talvez 50 anos ou mais. Espero que você viva mais, até que a morte os separe, amém, queridos? O que Deus uniu não separe o homem. Quando eu entrei nessa aliança, não foi, vamos ver se vai dar certo, se não der certo a gente separa. Eu não entrei com esse pensamento, eu entrei com o pensamento até que a morte nos separe, amém? Então esse versículo é muito forte. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo. Claro, você como homem não vai
você vai ficar com fome. Eu vou ficar com fome, eu não vou tomar banho, não vou comprar roupa mais para mim. Você vai fazer tudo para ficar bonitão, para se manter. E a Bíblia está dizendo: ama a tua mulher da mesma forma como você se ama. Agora, tem um probleminha aqui nesse versículo que é revelado aqui, que é aquilo que Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a incapacidade de você se amar, de você se gostar, de você se apreciar, vai te incapacitar para amar aquela pessoa próxima de você. Sabia disso? Isso serve tanto para o homem como para a mulher. Ah, eu não gosto do jeito que eu sou. Tem gente que tem uma péssima autoestima. Isso pode ser um empecilho para que ela ame plenamente o seu cônjuge, tanto isso para o homem como para a mulher. Então é muito importante você ser curado da sua autoestima, da sua autoimagem. Deus não errou quando fez você. Se fez você de pele negra, dê glória a Deus por isso. Se fez de você de pele morena, te fez branca ou branco, dê glória a Deus por isso. Se o seu cabelo é liso, dê glória a Deus. Se é pichainzinho, dê glória a Deus. Deus não errou. Deus ama você e criou você especial do jeito que você é, baixinho ou alto. Amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, diz que nós somos feiura dele, criado em Cristo Jesus. Não, lá não diz que somos feiura dele, diz que nós somos feitura dele. Amém? Glória a Deus. A minha mãe, na pouca sabedoria que ela tinha, ela dizia: ah, meu filho, as pessoas é igual tecido em loja. Chega alguém, olha e diz: ah, não gostei. Mas chega o outro, os olhos brilham. Se é esse tecido que eu quero para fazer o meu vestido ou fazer a minha roupa. Então, queridos, o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Não é que a gente é uma assombração, né? Você é assombrosamente maravilhoso e a sua esposa é assombrosamente maravilhosa. Amém? Muito bem. Então, nós vamos falar aqui rapidamente as 5 linguagens do amor. Aquilo que eu dei uma breve introdução. O marido vê a esposa um pouco descontente, não está contente. Ele diz assim: eu não sei como que eu posso agradar essa mulher. Eu trabalho até quase me matar. Aqui em casa não falta feijão, não falta arroz, não falta charque, não falta verdura, não falta... A geladeira, os armários estão aí, transbordando. Quase eu nem paro em casa trabalhando para dar do bom e do melhor para essa mulher e para os meus filhos. E eu não sei por que essa mulher ainda anda aborrecida. Marido, isso é só uma ilustração, é só uma parábola. Marido, eu diria para esse marido: marido, isso que tu faz realmente é muito bonito, é muito louvável, porque você tem que ser o provedor da sua casa. Deus criou o homem para ser o provedor. Você pode ver a mão dele, é diferente. A mão é grande, é um joelhão, é um pezão. A estrutura muscular do homem é diferente. Você já percebeu isso? Então o homem foi projetado, o homem é uma máquina criada por Deus para ser o provedor da casa. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, fazer, a mulher vai fazer. Mas a estrutura dele toda é para isso, a maneira que ele vê as coisas de forma prática, né? Enquanto a mulher fica vendo cores, vê detalhes, que isso é muito bonito. Eu vou te falar, se a gente for fazer uma programação, fazer um encontro, e as mulheres não estiverem junto, rapaz, é um desastre. É um desastre, sai cada coisa monstruosa lá pelo meio. Elas têm que estar junto, porque elas têm aquele toque, né, de beleza. Aí, queridos, o homem foi criado para ser o provedor, a mulher foi criada de outra forma. Você pode ver a forma dela,
a pele é mais macia, a estrutura muscular é diferente. Na verdade, ela é criada de uma forma especial. E teve um cabo sem vergonha que disse assim: rapaz, se a mulher feita da costela do homem já é desse jeito bonita, imagina se fosse feita da picanha do homem, era mais bonita ainda. Caba sem vergonha. Então, a mulher tem os quadris mais largos, porque ela é tudo preparado para ser mãe. Toda a estrutura dela para ser uma mãe, para ser auxiliadora do marido. E as mulheres são muito guerreiras. Amém? Às vezes a gente, como homem, dá uma rebaqueada e tem uma mulher que é uma fortaleza do lado da gente, falando com a gente: não desanima não, vai dar tudo certo. Teve vezes que eu já recebi notícias no telefone que a minha perna, aí eu só faço passar o telefone para minha mulher. Ele diz: mas que cabra frouxo. Não, tem vezes que o negócio é brabo, não é que toda vez é assim, desmaia, não. Tem homem que não pode nem ver sangue que cai desmaiado. Eu disse: rapaz, você não tem chamado nenhum para a área de saúde, não tem chamado nenhum. Aí eu não posso dizer que um homem desse é frouxo, né? Cada um tem uma estrutura, uma forma de ver. Um homem desse não pode ir para a guerra, que é sangue para todo lado, vai cair desmaiado antes de começar a guerra. Então, tendo dito isso, não vou ficar falando demais aqui, eu quero resumir para dar tempo para ela falar, porque a palavra dela é muito importante. Então, nós vamos falar as 5 linguagens do amor para a gente se entender. Primeira delas, primeira linguagem do amor é palavra de afirmação. Palavra de afirmação. A minha esposa, pastora Simone, é muito essa linguagem de amor. Aí, se eu ficar elogiando, se eu ficar falando para ela, ai de mim que se ela colocar uma roupa, se maquiar e eu não falar nada. Você não notou, não? Porque ela quer ouvir: pois você está linda. Aí eu digo: você já é linda, você está deslumbrante, né? Porque você falar, você está linda, você está dizendo, e antes, como era que eu estava? Feia, é? Então, para não pisar na bola, eu digo: você já é linda, mas assim como você está vestida, maquiada, produzida, você está deslumbrante. E falar, elogiar, porque se a gente elogiar, é bom elogiar as partes físicas também. Igual o marido, que a única coisa que elogiava da mulher dele era a perna dela. Meu Deus, por que tu não casou só com a minha perna, então? Mas as características físicas, elas vão mudando, porque a gente vai envelhecendo. Por isso que é importante uma caminhada, uma academia. Eu estou indo para a academia, parei porque vim para cá. Vai eu, o Felipe e o Josué. A Simone também vai para uma academia só de mulheres, chamada Curves, que é uma academia montada só para mulheres. O homem não entra lá, não. Eu vi um treinamento dela, porque nesse dia não tinha mulher nenhuma, a não ser a Simone e a minha nora Janaína. Então, é uma academia preparada só para as mulheres. Os homens, cai fora daqui. Só mulheres. Por quê? É importante a gente cuidar da saúde. Depois dos 40, os músculos começam tanto a musculatura da mulher como do homem começa a diminuir, perder massa muscular. E é importante o exercício e tudo para manter a estrutura, né, muscular. Às vezes a gente sai de casa, o carro já está na garagem, você senta no carro, liga a chave e vai embora. É a mesma coisa, desce, já entra em um lugar, ar-condicionado ali, você já senta. Aí a gente fica totalmente sedentário. E come, e aparece um cuscuz com ovo. Amém? Um charquezinho junto, a gente vai lambando ele, né? Então, se a gente não cuidar, demora muito, começa a criar um calo aqui na frente, né? Eu chamo de calo de púlpito. O pastor cria calo do púlpito, porque com a barriga aqui, né? Aí criando aquele calo, calo de púlpito.
Mas então, essa palavra de afirmação das características físicas, elas vão um dia terminar. Por isso que a Bíblia diz que enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então tem outras coisas que você pode inspirar, mudanças, porque muitas vezes mudar um certo aspecto físico, às vezes não vai mudar. Deus criou a pessoa, cada um com suas peculiaridades, mas o comportamento, as atitudes, o caráter pode mudar. E é importante você elogiar essas virtudes, tanto a esposa como o marido, né? De repente o marido é todo palavra de afirmação e a mulher não diz nada, só é cobrança. Meu Deus do céu, essa lâmpada está com 6 meses queimada, não tem homem nessa casa não. Meu Deus, essa torneira. E ela reclama, e reclama disso, e reclama daquilo. Vou dizer para ti, mulher, às vezes homem é igual cachorro. Tinha um amigo que tinha um dálmata. Vou explicar por que homem é igual cachorro. Ele tinha um dálmata, ele treinou o dálmata, ele responde a estímulo. Por que eu estou dizendo que homem é igual cachorro? Porque responde a estímulo. Ele dizia assim, vire para a direita. Aí o cachorro virava no chão para a direita. Aí ele já sentava e já ficava assim. Aí ele dava um biscoito. Aí ficava feliz da vida, comia o biscoito 1 segundo, ficava lambendo os beijos. Aí dizia, agora vire para a esquerda. Ele fazia isso, ganhava outro biscoito. Então, em vez de você ficar só buzinando, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Porque, e reclama. Às vezes o homem está precisando da língua da esposa assim, mas não para falar, azucrinar ele, né? Então, mulher, elogia as coisas boas que ele faz. Reconhece as coisas boas que ele faz. Amém? E quando ele fizer as coisas boas, ele vai ser mais animado. Quando ele fizer as coisas boas, dê biscoito para ele. Premia ele. Você sabe como dar biscoito para esse homem. Eles querem demais, são muito empolgados com esse negócio. Teve um marido que uma vez veio para mim, pastor, minha situação está ruim. Está vários dias que eu não ganho biscoito nenhum mais. Disse, meu Deus, vamos orar, obreiro. O obreiro está de jejum. Então, palavra de afirmação, palavra de elogio. Obrigado, em vez de reclamar do que não está bom na mesa, elogia o que está bom. Poxa, obrigado. Quantas vezes a esposa espera o marido ser grato e elogiar pela refeição, pela cueca lavada, pela camisa passada. E às vezes a gente esquece disso. E a mulher está lá esperando. A minha esposa, ela quer encher o tanque. Se eu quiser encher o tanque. Você já viu, tem tanque de carro ou de barco que a gente usa muito lá, que a gente bate assim, chega a lata, ronca. Seco. Ih, está faltando combustível aqui. Uma vez um homem, ele acabou assassinando a esposa dele. Deu 5 tiros na mulher e matou, próximo da nossa casa. E alguns diziam naquela época, Santarém era violento demais. Quem manda? Ele tinha que mesmo fazer isso para lavar a honra dele. Quem manda ela botar uma peruca de boi nele? Bem que merecia. Meu Deus, sabe, a gente fica avaliando. Era para ele meter 5 balas na cara dele, porque ele provavelmente ele viajava, não ligava para aquela mulher, porque a gente sabia, vivia viajando para os garimpos, largando a mulher, se envolvendo com quenga lá para o garimpo, e deixava a mulher sozinha se virando. O tanque dessa mulher ficou vazio. Ela ficou de tanque vazio. Ela não tinha nenhuma afirmação, nenhuma das linguagens de amor, e apareceu lá um mal intencionado, chamado Ricardão. Lá no norte chama Ricardão. Aqui chama também isso assim? Não, né? Urso.
Meu Deus. Aí aparece o urso. A gente, como pastor, lida com muitos casos. E nada, nós já lidamos com um caso, nada a gente diz, esposa, nada nessa vida justifica o que você fez. A gente não dá pilha, não dá corda, que a gente diz, né? Não dá pilha, não dá corda para aquela esposa que pisou na bola. Mas no particular a gente chama o marido, vamos fazer uma avaliação. Rapaz, onde que você falhou também? Aonde foi que você pisou na bola? Aí a gente vai, se ele tiver humildade, ele vai pontuar certinho. Como nós lidamos com um caso, o cara começou a chorar e disse, graças a Deus que aquilo foi a restauração do casamento. Ele disse, eu realmente sou muito culpado pelo que aconteceu. Sou muito culpado. Porque ele foi deixando a esposa descoberta, sem cobertura, sem proteção, sem a provisão. Resumindo, deixou a mulher de tanque vazio. E Satanás é um oportunista. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. E nós já lidamos com casos assim, que o marido começou a pisar na bola, e de repente, essa mulher teve um namorado lá na adolescência, trocentos anos atrás, e agora ela é esposa fiel, mãe dos seus filhos, boa esposa, boa mãe, mas o marido pisando na bola, o marido faltoso. De repente, alguém tocou a campainha da casa, ela foi atender, pois não era aquele namorado lá do arco da velha, como a gente diz, né? Trocentos anos. Aí ele, você aqui, que surpresa. Aí ela disse, o que você quer? Eu só parei aqui para pedir um copo com água, mas você continua linda. Que anda tomando para manter essa beleza, essa formosura? O urso chegou, né? O urso chegou. Quantos aqui estão tendo a sacada, gente? A mesma coisa. Preste atenção, esposa. Você não trabalha essas 5 linguagens do amor? Aparece aí uma aventureira toda cheirosa, que passa o creme, né? Creme da Natura, mas tem aquele da Mary Kay, né? Passa creme da Mary Kay, arruma o cabelo, cheirosona. Ela não é, ela tem os odores dela também. Mas ela anda toda cheirosa e mal intencionada. E chama para o teu marido de bebê. Vem cá, meu bebê, o que você está querendo? Você precisa de... Toda prestativa, toda pronta para atender, para servir, para ajudar. Você acha, irmãos, que Satanás é o craque da armadilha. Ele sabe como montar a armadilha. Então a gente tem que estar enchendo o tanque, né? Tanque cheio. Porque eu vou te falar uma coisa. Lá no Pará, o pastor sabe disso, pastor Divino, que tem muitos nas esquinas, aquelas vendas de churrasquinho. Que a gente chama lá, tem até o nome de um lugar que vende churrasco, chamado churrascaria Miau, Filé Miau. Porque eles chamam de gatinho, né? Que é uma conversa que eles matam o gato, tiram a carne do bicho e põem no espeto para vender. Então, a gente, vamos comer um gatinho ali, quer dizer, comer um churrasquinho ali na esquina. Você acha que um marido satisfeito, suprido, porque tem um cheiro bom, a gente vai passando aquela fumacinha, parece que vai, se tiver com fome, vai direto no nariz. Rapaz, eu vou parar aqui, vou comer um filé miau aqui. Você acha que uma esposa satisfeita, feliz, com um homem que ama, que cuida,
que sabe falar a linguagem de amor dela, você acha que ela vai estar dando bola? Até porque as mulheres, sinceramente falando, elas são mais sinceras. E eu te digo, mais honesta. Às vezes o homem é muito predador. O homem, igual eu falei para minha esposa, ela ficou escandalizada no nosso primeiro ano de casado. Eu disse, eu não traio você. Não é porque eu não te amo, mas é porque eu temo a Deus. Aí ela ficou muito escandalizada. Quer dizer que o amor que você tem por mim não é o suficiente para você não se envolver com nenhuma mulher? Não, não é. Eu preciso, mais do que amar você, eu preciso temer o meu Pai Celeste, temer o Deus que eu sirvo, respeitá-lo como meu Pai e obedecer os mandamentos dele. Ela ficou um pouco chocada com isso, mas depois ela entendeu que às vezes um homem, por necessidade, ele é capaz de se envolver com uma mulher e depois nem saber nem o nome que essa mulher tem, saber nem uma aventura, como diz vocês, porque estava carente. Eu gosto do sotaque de vocês. Palavras de afirmação. Veja se é isso que move a tua esposa, ou isso move o seu marido. Oh, meu bem, que bonitinho, né? Oh, meu bem, você é lindo, querido. Obrigado. Aí, poxa, ele sente o gigante, né? Sente o herói da parada. Palavra de afirmação. Então, descubra, veja se é isso. Segunda coisa, tempo de qualidade. Aí eu volto àquela parábola que eu contei no começo. Eu trabalho igual um burro de carga. Eu nem quase paro em casa. Para dar, olha essa casa aí, rapaz, que eu construí. Tem uma suíte, cama king que eu dei para essa mulher. Coloquei até uma banheira com hidromassagem para essa mulher. E essa mulher parece que ainda está emburrada. Comprei um carro e dei para ela. Me mato de trabalhar e parece que essa mulher está insatisfeita. Só que a linguagem de amor dela é um tempo de qualidade. O marido não está separando tempo para estar com ela, para conversar, para ouvir, para sair, para namorar com ela. Sair uma noite. Achei, pastor, mas esse negócio é meio brabo, porque nem dinheiro a gente tem, vamos dizer, numa condição financeira um pouco difícil. Nós também já vivemos não era nem a época das vacas magras, das vacas esqueléticas mesmo. Mas o que nós fazíamos? Nós íamos para um lugar, eu e a Simone, pedíamos uma Coca-Colazinha, daquela de garrafinha, e uma porção de batata frita. Só para ter o direito de sentar numa mesa ali no cantinho, e ali a gente ficava com a nossa Coca-Colazinha e aquela porção de batata frita, que eu acho que naquela época tudo dava uns R$5. Não precisa de muito dinheiro para ter tempo para sair com a mulher. Mulher, não tem dinheiro para ir lá. Eu tenho dinheiro para ir para restaurante. R$5, filho. Eu não sei quanto é que é uma Coca-Cola. Talvez R$10 hoje. Uma batatinha frita, uma Coca-Cola, só para pretexto. Sentarem ali, conversar, trocar ideia, se acertarem. Você poder ouvir, não só com esses ouvidos, mas ouvir com o coração. Sabe, porque é importante, o dia que você decidir, eu vou ouvir o que a minha mulher tem para dizer, porque às vezes a gente não se enxerga em algumas coisas, e ela está vendo que a coisa não está bem, e ela quer falar, e se ela não tiver direito de falar, e se você for grosso, quando ela começa a falar, você já vira a mesa e ataca ela de volta. É aí que começam as separações, porque o casal vai cortando as pontes de comunicação, e aí começa a não se entender. E quando um vai falar, o outro já se levanta. E vice-versa. Daqui a pouco eles não conseguem mais falar pacificamente. Um ter a humildade de ouvir e de pedir perdão, de dizer, olha, eu estou errado, realmente me perdoe, ore por mim, preciso mudar esse aspecto. Eu quero que você entenda que eu quero mudar. Ore por mim, me ajude, porque Deus está comigo, Ele vai me ajudar a ser diferente. E vice-versa, né? Os 2 conversarem, separarem tempo de qualidade.
Tem mulher que é a linguagem total de amor dela. Tempo de qualidade. Pode até falar a palavra de afirmação, mas separou um tempo para estar com essa mulher. Disse, mulher, vamos dar uma saída. Vamos sair aí, vamos a algum lugar. Não sei se vocês têm o costume aqui, né, talvez seja difícil. Lá a gente tem essa facilidade. Até tem um shopping bem pertinho de casa, dá para ir andando, um shopping gigantesco, muito bonito. E lá tem um cinema, que a gente pode escolher de ver um cinema. Pega um ônibus, vai na praia, senta ali, gente. Um refrigerantezinho, fica pegando a brisa do mar, segurando na mãozinha dela, conversando. Porque a gente pode virar Noé. Noé se embriagou com o trabalho. Uma vez eu me embriaguei com o ministério, sabia? Me embriaguei, era só igreja. Eu deixava essa mulher com um barrigão, enquanto eu atendia as ovelhas, ela lá deitada no banco da igreja. Eu disse, meu Deus, mas como eu já me arrependi disso. Até um dia que eu cheguei em casa, que eu entrei, oi amor, tudo bem? A gente chega assim, né? Já querendo se aproximar, oi amor, tudo bem? Ela disse, não está bem não. O que aconteceu? Aí ela fez assim. Aí eu assustei, né? Tirou a aliança. Por que isso, amor? Eu acho bom você ir casar com a igreja. Você não quer levar sua rede, porque paraense usa muita rede, né? Você não quer levar sua rede e armá-la na igreja, não? Aí eu tive que parar e me mancar. Eu tive que tomar um chá de Simancol. Já viu esse produto aí, Simancol? Tempo de qualidade. E às vezes a gente tem que descobrir se não é isso que os nossos filhos estão precisando. Sabia, teve a filha de um irmão da igreja, a filha, que ela começou a encontrar com um rapaz na garagem da casa. Tinha a garagem na parte de baixo, a casa bonita em cima. Pois ela descia para se encontrar com esse rapaz escondido na garagem da casa. Quando descobriram, o caba pulava o muro, e a menina descia lá para se encontrar com ele lá na garagem. Quando descobriram, aí a bomba estourou, foram conversar com os pais. Sabe o que a menina disse? A minha mãe tem tempo para todo mundo. A minha mãe tem horário marcado com todas as discípulas dela. Mas a minha mãe não tem um horário na agenda dela para conversar comigo. Como é que eu gostaria de ser amiga da minha mãe? Gente, foi só a mãe corrigir isso, separar tempo para estar com a filha, sair para uma lojinha, fazer compra, estar junto, conversar, ter um horário marcado na agenda dela para aquela filha, semanalmente, um tempo especial. Rapaz, a menina esqueceu o cabra para lá, tudo foi resolvido. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Tempo de qualidade. Talvez essa linguagem de amor que a pessoa entende, porque tem que saber falar. O amor, ele tem essas manifestações. Tem essas manifestações, né? Palavra de afirmação, tempo de qualidade. Terceira linguagem de amor. Receber presentes. Quantos aqui gostam de receber presentes? Olha aí, está vendo ali, ó? O meu filho, Caleb, ele é todo isso, eu fico impressionado. Eu posso chegar, abraçar, dar tapa na costa dele, e ter, cara, você é meu campeão. Amém, pai, obrigado, pai. Mas se eu enfio a mão na mochila, cheguei de viagem, enfio a mão na mochila e tiro alguma coisa, filho, eu comprei esse negócio aqui para você. Puxa, pai. Aí ele olha, não precisa ser uma coisa cara, ele olha assim, poxa, pai, brigadão, valeu. O Felipe gosta de receber presente, mas fala uma palavra de elogio para ele. E abraça, porque ele é toque, né? Nós vamos já chegar lá. Então, receber presente, geralmente é assim. Quando você tem uma dessas linguagens de amor, é o que você faz. Por exemplo, hoje a gente estava avaliando um membro da nossa equipe, lá em Belém, o de Paula. Pensa, um homem trabalhador, e ele articulou, ele é um empresário nessa área de pisos. E graças a Deus por ele, que a reforma lá desse grande prédio ficou tudo na supervisão dele, trabalha, e ele faz. A gente estava falando hoje de manhã, disse, olha, linguagem de amor de
Paula é essa aqui, que é a próxima, que é a quarta. Atos de servir. Ó, uma prestação de serviço. Tem mulher que só entende muito essa linguagem. Amor, já estou... Ela lavando, que tinha uma esposa lavando louça na pia, o marido no sofá, disse: amor, já estou planejando hoje à noite, uma noite especial, com várias posições diferentes. Ela disse: é? Então venha para a primeira posição aqui. Venha para a primeira posição aqui, vem aqui em pé aqui do meu lado e vai enxugando essa louça que eu estou lavando. Enxugar essa louça aí que eu estou lavando. Então, porque às vezes quer preparar a mulher, começa essa historinha achando que vai influenciar, né? Mas vai ajudar a passar um pano na casa, ajudar a limpar um banheiro, porque, só falando para os homens, a gente tem que mudar. Talvez fomos ensinados da forma errada. Quantos de vocês, homens, alguma vez já pegou uma vassoura e varreu a casa e passou pano? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou nem olhando quem não levantou a mão, mas quem não levantou a mão, deixa eu dizer para você, não vai cair aquele trem se você fizer isso. Você não vai deixar de ser homem, não. O negócio não vai cair, não, filho. Às vezes o próprio pai ensinou errado para os filhos. A Simone sabe como eu sou craque em limpar banheiro, né, Simone? Eu deixo um banheiro, porque parece que eu vou morar lá dentro do banheiro. Eu deixo o bicho brilhando, cheiroso e para ser bem sincero, a gente tem um banheirão lá em casa que algumas vezes eu me refugio lá, até deito lá no chão do banheiro, porque o bicho fica limpo mesmo. Aí eu me refugio lá, fico sozinho, fecho a porta. Então, tem vezes que até, não pense que a esposa, às vezes a gente pode até errar, achando que casamos com uma empregada doméstica. Cara, uma vez eu fui escalado naquele dia para lavar louça. Naquele dia a ficha caiu para mim. Eu disse: rapaz, você parece serviço de doido. A gente lava esses copos, lava essas xícaras, lava esse prato, lava a panela. Daqui a pouco suja tudo de novo, lava tudo de novo, suja tudo, lava tudo. Aí eu comecei a dar mais valor para minha mulher. Eu digo: cara, esse negócio não é brincadeira, não. Ah, mulher, eu estou cansado. Aí, como se ela tivesse ficado vadiando, como diz lá no Pará, vadiando em casa o dia inteiro. Rapaz, ela ficou trabalhando o dia inteiro também em casa, cuidando. Então, atos de servir. Às vezes até sacrificadamente, quando a gente faz isso pela mulher, se levanta e vai fazer. Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmão. Eu não sei se quando eu era menino, tudo era só, acho que era só eu que me enxergava em casa. Vai comprar pão. Vai comprar pão. Vai comprar não sei o que ali, porque naquela época era taberna, né? Vai lá na taberna, vai comprar pão, vai comprar arroz. Aí eu tinha que ir. Depois que eu casei, não sei se um negócio ruim me deu. A Simone sabe disso, a minha luta para ter que ir lá no supermercado próximo, isso que dá uma quadra de casa, mas quem disse, cara, uma morrinha, e enrolava, disse: não dá para te mandar os meninos, não. Então a Simone sabe que para mim ir lá comprar alguma coisa assim, eu vou no supermercado, eu vou com ela, ajudo. Tem marido que não gosta disso, eu respeito isso. Tem marido que não gosta, tal, ele prefere ir, deixar a esposa lá, ir ler alguma coisa. Mas eu não, me envolvo, eu vou lá, ajudo a comprar. Tem vezes que eu vou sozinho, às vezes não é fácil, que ela coloca uma lista, mas eu vou falar: aqui tá tomate. Mas quantos quilos de tomate? Aí eu começo a ligar e perturbar essa mulher: amor, quantos quilos que é de tomate? E esse negócio de batata, ela tem que colocar tudo específico. Aí eu faço. E os meninos tudo vão pegando esse ritmo. Mas, irmão, para ir lá,
Vou dizer, 1,5 quadra de casa nesse supermercado para comprar pão e não sei mais o que lá. Rapaz. Eu vou, e quando eu vou, ela sabe que eu estou oferecendo um sacrifício. E eu não era assim quando menino. Acho que me mandaram tanto que um menino que talvez eu enjoei desse negócio e eu não quero ir mais. Atos de servir. Depois vou voltar em cada um aqui rapidamente para a gente concluir. Quinta, linguagem de amor, toque físico. Toque físico. Irmã, se o seu marido é toque físico, você vai derrubar esse cabra na hora. Às vezes, não estou te falando, irmã, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, é o homem que gosta de se abraçar, é o carentão, ser carinhado. E quando a mulher passar perto dele, dá um toquinho assim, meu Deus, rapaz, essa mulher me ama mesmo. O cabra fica todo derretido, aí que eu te digo, aí que é o biscoito, amor. Vai botar aquele lixo lá para fora, é na hora. Quantos aqui estão me entendendo? Então, mas tem mulher também que é toque físico, ela gosta de ser carinhada, de ser abraçada, de ser beijada. E o marido é secão. Secão de tudo, não pode. Jesus quer te encher para você não ser seco, ser carinhoso. Então, resumindo, palavra de afirmação, amém? Veja isso, a gente queria ter muito, eu pisei muito na bola. Eu vou deixar isso para você, eu já te mandei. Outro momento, você passa para eles, pastor, para preencherem. Porque nós temos um questionário, que aí você pode, é um questionário para a esposa, ela vai marcando, tem várias atividades assim, que ela gosta que sejam feitas, e tem várias atividades que ele gosta que sejam feitas, ele vai marcando, pontuando, e lá no final, tem a soma, aí na soma ele vai descobrir, se rapaz, a linguagem de amor é essa, e dizem que pelo menos, cada um de nós tem pelo menos 2 linguagens de amor mais fortes, que quando alguém age daquela forma conosco, nós entendemos, essa pessoa está me amando. Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade, amém? Tempo de qualidade, receber presentes, atos de servir e o toque físico, o abraço, o beijo, o carinho. Eu acho que você também é muito essa coisa do toque, que você gosta de que eu fique fazendo cócega nas costas, gosta de uma massagem no pé. Porque a maioria não é, não sei. Já pensou um negócio desse? Mas eu vou te dizer, muitas mulheres é palavra de afirmação e tempo. Talvez a maioria, talvez seja isso. Tem mulher que gosta de receber presente. A minha esposa não é, um presente, tá? Ela recebe com alegria, com gratidão. Mas não é o forte. Tempo de qualidade e palavra de afirmação. E a gente, não é fácil, né, pastor? A gente pressionado por tanto trabalho, a gente tem que separar esse tempo. Agora, eu acho tremendo nossos filhos, que eles promovem essas coisas. O Felipe fica me dando uma dica, pai, como é que chama? Oxibar? Oxibar, não é que é um bar, sabe, ficar bebendo pinga, não é isso. É um lugar super chique, é como um restaurante super chique, e tudo muito caro. Mas aí, o Felipe, pai, eu tenho que ir lá com a mamãe, um ambiente assim, bem aconchegante, não é muito iluminado, as mesas, é um ambiente romântico. E as mulheres, por natureza, são românticas. Nós, homens, temos que nos esforçar. Aí eu fui com ela, aí eu já pego o menu, já olho, aí eu acho mais barato.
isca de peixe e um suquinho de uva, né, Simone? Aí ela concorda que a gente não dá para a gente comer esses pratos. A não ser um dia que a gente realmente guardar algum dinheiro, aí vale a pena investir, porque a mulher merece o nosso tudo. Amém, homens? Ela merece o nosso tudo, elas são preciosas demais. Mas aí a gente fica batendo papo, conversando, e tendo alguns acertos também, e quando a gente sai dali, né, já sai de boa, porque isso evita qualquer tensão entre nós na frente dos nossos filhos. Casal que não separa tempo para saírem juntos, conversarem, não sair para brigar, porque as mulheres odeiam isso, e os homens também. Ninguém ama isso, sair para brigar, para conversar de boa, ter humildade para ouvir, e também ter o tempo para falar, ou para pedir perdão, ou para explicar. Olha, não é bem assim, aconteceu isso por causa disso. Então, queridos, é forte demais isso aqui, amém? Então, descubra a sua linguagem de amor, ou melhor dizendo, descubra a linguagem de amor do seu cônjuge e venha investir nisso, esteja investindo nisso. A mesma coisa se aplica para os nossos filhos. Descubra a linguagem de amor dos seus filhos, esteja investindo nisso. Amém, gente? Descubra a linguagem de amor dos seus discípulos, das suas discípulas, e esteja falando essa linguagem. E a gente vai ter mais e mais sucesso nos nossos relacionamentos. Vamos ficar em pé? Pode falar. Agora que eu me animei para ir falar aqui. Mas assim, eu senti muito quando estava ali no banco, ele estava falando aquela primeira parte, e eu senti que isso é muito importante falar isso, né? Eu sei que tu não fala, cada um tem uma linguagem de amor que mais assim fala conosco, mas muitas delas, né, são importantes para todos nós. Mas eu senti naquela hora do casal, dos elogios, eu senti muito de falar isso, porque isso é muito importante para o casal, e como tem muitos casais aqui agora, eu sinto da gente tocar bem específico nisso aqui, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês assim, quando eu casei com o Genildo, ele não era o rapaz mais lindo que tinha lá na igreja, assim, até quando a gente assim, casou, assim, né, teve uma irmã que falou assim, mas assim, Simone, tu não acha ele muito feio, assim, né? Mas, olha, eu fui muito privilegiada. Por quê? Porque o Genildo, ele é igual a um bom vinho. O vinho, quanto mais velho, melhor fica, né? E, olha, as meninas que desprezaram o Genildo quando ele era jovem devem estar falando, o que eu perdi? Olha esse grisalho lindo, bonito, né? Ele é demais, assim. E cada um de nós tem características assim, né? Que foi Deus que deu aquela pessoa para você. E a gente tem que aprender a amar aquelas coisas ali. Eu lembro que o Genildo ficava assim, porque eu não sou um cara que tem assim, né, aquele peito peludo assim e tal. Eu falei, amor, eu gosto de você do jeito que você é lindo, eu gosto. Então, queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto tempo faz que você não elogia o seu esposo? E diz as coisas bonitas que ele tem, né? E diz o tanto que ele é gostoso, e diz o tanto que ele faz alguma coisa muito legal. Às vezes a gente não tem mais do nosso marido porque a gente não elogia ele. Gente, é dia e noite. Por isso que a Bíblia fala que é preferível você morar no deserto do que com uma esposa assim, rixosa em casa, que vive reclamando. Muitas vezes a gente não tem as coisas porque falta isso. Eu soube de uma história, essa história que é verídica, né? Pastor Josué Gonçalves estava contando dela. A mulher, ela chegou assim para o marido, olha, esse sofá está muito velho, e esse sofá está assim, e por que não sei o quê, e olha, vivia falando do sofá que estava velho, que era uma vergonha ter um sofá daquele jeito em casa, né? E vivia reclamando com o marido. Aí um dia ela chegou que ela não aguentou mais, ele não resolvia aquela situação, né? E ela não aguentou mais, né? E ela falou para ele assim, olha, é o seguinte, se você não trocar esse sofá, você vai ver o que vai acontecer. Um dia você vai chegar aqui em casa, esse sofá vai estar lá no quintal pegando fogo.
Eu vou botar fogo nesse troço aqui, né? Aí o marido, calmão, chegou para ela e falou, tudo bem. Mas o dia que você botar fogo nesse sofá, eu quero só te dizer uma coisa. Nunca mais vai ter sofá aqui nessa casa. Vai se acostumando a sentar em cadeira dura, porque nunca mais na tua vida tu vai ver um sofá aqui. E tenho dito. E foi embora. Ali acabou a conversa. E a mulher ficou com aquela cara assim, né? Aí ela aprendeu a ser uma mulher sábia. Passou um tempo. Aí o que ela fez? O rapaz era taxista. Esse senhor era taxista. Aí ele passava o dia inteiro rodando no carro. Aí uma tarde, ela deu uma ajeitada na casa, tudo, né? Tomou aquele banho especial, passou aquele perfume especial. E ele falou, amor, fiz um lanche aqui em casa. Eu falei, tá meio fraco a praça hoje aqui mesmo, assim. Vem aqui tomar um lanche. Meio da tarde, ela nunca fez isso. As crianças estão para a escola, amor. Vem tomar um cafezinho aqui comigo, aproveitando que as crianças estão para a escola. Lá vem o marido. Rapaz, saiu do outro lado da cidade, né? Se tacou para casa. Chegou lá, lanchinho. Foi a festa do lanchinho, né? Foi aqueles carinho, aquelas palavras, e ela elogiando ele. Poxa, você é o homem da minha vida. Rapaz, quando eu vejo você assim, pai, foi falando, e aí daquilo lá foi à tarde, assim, perdeu tudo que foi corrido aquele dia, esqueceu dos clientes, e voltou para trabalhar, feliz da vida, e continuou. 2 dias depois, lá vem o táxi do irmão. Ele chega lá na casa, aquele sofazão bonito em cima do táxi. Amor, eu passei numa loja, eu olhei, eu pensei que você ia amar assim, esse sofá. Pode queimar o sofá agora. Então, minha querida, é importante. Nós somos casais, é importante essa parceria de amor. Você falar essas coisas assim, sabe, é muito importante isso. Aviva o casamento. Eu penso, eu e o Genil, nós dois velhinhos, e ainda fazendo assim algumas coisas muito legais. Rapaz, eu lembro dos nossos líderes, pastor Melvin e irmã Catarina. Uma vez a pastora Rebeca fez, né, um grupo de discipulado, a gente chama de GD, com as discípulas dela, e ela trouxe dos Estados Unidos um monte de lingerie para cada uma. Umas lingerie bonitas, né, uns corpetes assim, e foi dando uma para cada uma. E a irmã Catarina era viva nessa época, velhinha já assim, né? Velhinha, ela é irmã Catarina, e ela trouxe um tipo assim, um baby doll, todo vermelhinho. Aí todo mundo, irmã Catarina, né? Aí ela assim, Melvin vai amar. Falei, mas rapaz, olha essa velhinha. Velhinhos os dois, mas a coisa era tão legal entre eles, né? E aí nós fizemos, eles já tinham mais de 50 anos de casado, e nós fizemos lá entre todos os nossos pastores, fizemos assim uma mesa redonda, falando sobre várias coisas assim no relacionamento. E aí um gaiato lá, né, chegou o pastor Melvin, ele já tinha mais de 80 anos, né? Pastor Melvin, e aí, o senhor e a irmã Catarina ainda tem aqueles momentos assim? Como é que é depois de certa idade, né? Ele virou para o pessoal, irmãos, eu sou jovem. E aí não falou mais nada, e ficou, né, só para a gente pensar o que era ali assim. Mas, gente, é tão assim especial, né? Essa coisa do elogio entre o casal, né? Cuidado como você vai falar. Maridos, vocês podem acabar com a sua esposa. Não adianta depois querer que a coisa flua, se você vai falando coisas ruins para ela durante o dia, né? Às vezes a sua esposa está mais assim cheinha, às vezes eu tenho esse problema, né? Às vezes ela está mais magrinha demais, ou às vezes está cheinha demais. Mas, gente, veja as coisas bonitas que ela tem e elogie. Você vai ver o que você vai colher depois. Não adianta naquela hora, você passa o dia inteiro, reclama da comida, reclama da casa, reclama das coisas. Aí quando chega de noite, oi amor, e aí? Rapaz,
A mulher vai olhar para você, o que foi? O que você quer? Não, hoje estou com dor de cabeça. Rapaz, é porque assim, o dia inteirinho você não elogiou ela. De novo, Josué Gonçalves assim contou uma... vou contar essa, é meio forte, mas ele contou assim, no público, né? O que o marido fez? Os dois tinham saído para fazer umas compras, e aí a mulher viu um vestido lindo assim, falou, olha, amor, que vestido, né, e tal. E ela falou, ai, eu dentro de um vestido desse, rapaz, vai parecer uma máquina de lavar roupa. Olha só. Aí saiu, aí ela estava olhando umas roupinhas ali assim, olha que lindinha esse sutiã, essa calcinha, olha, vai fazer... mas tudo desse tamanhão assim, parece uma máquina de lavar roupa. Aí a mulher foi aguentando. Aí chegou de noite, né? Aí ele já deitou na cama lá. Ei, amor, o que você acha de botar essa máquina para funcionar? A mulher chegou lá, levantou o lençol. Ah, amor, roupa pouca assim, lava na mão mesmo. Boa noite. Glória a Deus. Pastor Divino, não sei se... Queridos, nós vamos agora passar a segunda palestra, que vai ser tão importante, né? E aí eu só queria fazer uma consulta a vocês rapidamente. Vocês querem já continuar direto ou querem um intervalozinho de 5 minutinhos? Continuar direto, né? Muito bem. Muito bem. Tá bom. Queridos, antes de passar a palavra para a pastora Simone... como eu disse aqui ontem para vocês, no final do culto, sugerindo inclusive quem não leu ainda, quem não adquiriu ainda, poder comprar se quiser e puder, esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Nós lemos, acho que já tem mais de... A Angélica já leu seguramente há mais de 15 anos, porque ela leu esse livro quando nós ainda éramos enamorados. E ela já me orientava para eu lê-lo. Só que eu resisti a ler esse livro durante 1 ano e pouco. Só depois de casado, que as coisas não estavam bem entre a gente, é que eu resolvi ler o livro, As 5 Linguagens do Amor. E ela já tinha esse livro. Nós juntamos os livros quando a gente se casou. Eu vim com a minha biblioteca e ela com a dela. A gente juntou e fez uma só. Aí, nos livros dela, tinha As 5 Linguagens do Amor. Aí eu pensava que era autoajuda, então eu tinha muita resistência de ler esses materiais de autoajuda, né? Mas, por fim, eu comecei a ler o livro e a gente ainda fez, por um tempo, os exercícios juntos. Não chegamos a concluir 100%, mas fizemos, né, alguns exercícios juntos, né? E a gente descobriu, no meu caso, a minha linguagem de amor, eu acho, a mais forte é serviço. Então, quando ela faz alguma coisa para mim assim, que eu percebo que ela fez para me agradar, eu me sinto muito amado e muito agradecido pelo que ela faz por mim. E eu também, como um segundo dialeto assim, seria palavras de afirmação, né?
Então, quando ela diz assim, olha, Divina, aquilo que você fez, eu gostei tanto, eu jamais faria o que você fez, tal. Que bom, eu fico muito feliz do que você fez, etc, tal. Eu me sinto também muito amado e importante. E a linguagem de amor dela são palavras de afirmação, né? Palavras de afirmação. Então, é uma coisa que eu tenho tentado exercitar muito, porque a nossa tendência, sempre eu falo isso aqui de púlpito, é a gente criticar, a gente tem mais facilidade de criticar, não é? De amaldiçoar as pessoas, de xingar, etc, etc. E nós temos facilidade de menos, de elogiar, não é? De ser condescendente com as pessoas, né? Então, eu tenho feito um esforço, porque é como se fosse contra a nossa natureza elogiar, declarar, né? Como diz o próprio pastor Eibe, né? Que a gente tem que sempre ressaltar sempre aquilo que é importante das pessoas, elogiar publicamente, né? E se tiver que fazer correção, faça em particular. Muito bem. E a Lara, nossa filha mais velha, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, né, meu bem? Então, a Lara gosta assim, se pudesse, sempre, uma vez por semana, a gente punha o colchão de casal na sala e dormia todo mundo na sala juntinho. Ela gosta dessas coisas, da gente estar juntos. Então, a palavra de amor da Lara é tempo de qualidade, estar junto ali, etc., fazer as coisas junto e tal. E já a Hannah, a linguagem de amor dela parece que é toque físico. Então a Hannah já é de abraçar a gente, ela vem daqui um pouco, ela vem, abraça, anda para lá e para cá, papai, eu te amo tanto, aí já se joga em cima de mim, papai. É ela que lembra às vezes, papai, eu quero um abraço do senhor, e já vem me dar um abraço, tal. Então a linguagem da Hannah parece ser toque físico. E o do Benjamin, nós ainda não temos, eu não sei, meu bem, se você já chegou a uma conclusão. Está construindo ainda. Mas o Benjamin, talvez, não sei se toque físico, não é? Mas, enfim, eu só sei que quando a gente também traz presente, quem faz mais isso é a Angélica, né? Ele fica muito feliz, né, meu bem? Então, vamos ver qual vai ser a linguagem de amor do Benjamin. Mas o certo é que eu queria só encorajar, eu estou contando isso aqui só para encorajar vocês a ler esse material, a comprar esse material. O Gary Chapman, ele tem outros materiais, as 5 linguagens do amor do adolescente, da criança, ele tem as 5 linguagens do perdão, ele tem vários livros, né? Sobre família, sobre casamento, educação de filhos. Então, vocês poderão, né, adquirir um material muito legal. E esse, em particular, que está sendo compartilhado aqui, né, certamente vocês vão rever muitas atitudes assim, de vocês, comportamentos com o cônjuge, e que eu acredito que vai ser muito legal vocês fazerem a leitura e depois, cada um faz a leitura e depois sentam para começar a fazer os exercícios juntos. Aí vocês vão descobrir qual é a sua linguagem de amor. Então, essa linguagem que ele usa do chamado tanque, né? Então, se a gente consegue encher o tanque do nosso cônjuge, encher o tanque do nosso cônjuge é falar a linguagem de amor dele, pela qual ele ou ela se sente extremamente amado, respeitado, querido, desejado. Então, quando você consegue entender isso, e ministrar sobre aquela linguagem, né, predominante sobre a pessoa, nossa, como disse a pastora, você vai colher muitos frutos. É claro que todo mundo gosta de ser bem servido, eventualmente receber presentes, né, elogios, um toque físico, um abraço, até porque abraços são terapêuticos, né? Mas olha, vai ter uma linguagem que vai ser, né, assim, aquela que abre as portas, tá certo? Então, se você conseguir entender isso, você vai amar a pessoa, ela vai se sentir muito amada e agradecida pelo gesto. Amém, queridos? Então, faça a aquisição, se você ainda não tem, e leia com o seu cônjuge, vai ser muito legal, e descubra também dos seus filhos, vai ser muito legal. Pastora Simone, então, queridos, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da pastora Simone. Então, vocês que já são pais, né, se preparem. Eu estou vendo alguns jovens aqui, se vocês quiserem,
lá no primeiro andar, jovens solteiros. Eu estou falando de jovens solteiros, né? Agora, se é jovem, mas já é casado, vai ficar aqui ainda. Agora, se você é solteiro e quiser subir, o Felipe está ministrando uma palavra muito legal lá no segundo andar, tá bom? Amém. Muito bem. O que a gente vai estar falando hoje sobre criando filhos à maneira de Deus, né? E eu sei que eu aprendi muito dessas coisas com a minha discipuladora, com a família dela, que é a pastora Rebeca, né? E que me ajudou muito com a minha família. Mas uma coisa, assim, eu aprendi com o decorrer dos anos. Eu vi, assim, que isso não é, né, um costume americano, isso não é um costume da família da pastora Rebeca, né? Isso não é uma doutrina da Igreja da Paz, isso é um princípio bíblico. Né? Então, muitas vezes a gente tem deixado muito isso. E ontem, a gente ia falar muito mais só sobre a linguagem do amor, aí ia deixar talvez essa, ir embora um pouco mais cedo, mas eu falei para o Genildo, amor, a gente não pode ir embora um pouco mais cedo, isso é uma base muito importante de como a gente criar os nossos filhos e os nossos netos, que a gente tem ocupado isso agora com o nosso netinho também. Né? E é uma base. Quando eu vi ontem, assim, né, tudo o que estava acontecendo aqui, eu falei, gente, a gente não pode ir embora sem falar essas coisas. Porque ontem nós tivemos um problema que não teve professores de criança, e aí nós tivemos que todas as crianças estarem aqui, e eu vi o desespero de muitas mães. Né? Eu vi assim, aquela coisa difícil, que todo mundo estava, aquelas crianças aqui, aquela agitação. Falei, gente, nós não podemos ir embora sem falar um pouco sobre isso aqui. É muito importante isso aqui, porque isso salvou a minha família, isso salvou os meus filhos. Eu tive 3 filhos, um atrás do outro, então eu sei como é essa coisa assim de criar filhos, e como é a gente estar na igreja. E eu aprendi muitas coisas preciosas com os nossos discipuladores. Eu lembro assim que nossos 3 filhos, eu estava contando para o pastor que a gente morava assim num apartamento na frente dos nossos líderes, que era um casal de americanos, que tinham 5 filhas. E eu tinha 2 ainda, estava grávida do Josué. E aí o que acontecia? As 5 filhas lavavam as mãos para brincar com os brinquedos, era tudo tão bonitinho, tudo tão arrumadinho, e brincavam de casinha. Os meus não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada lá em casa, e não tinham nem brinquedo direito, não tinha nem móveis dentro de casa. Esses meninos ficavam doidos lá no 3º andar do apartamento, assim, e corria, e quebrava as coisas. Eu falei, meu Deus, né? Era aquele desespero. E aí os pastores lá chegavam assim, seus filhos são muito rebeldes, seus filhos são muito bagunceiros. Eles não deixavam, às vezes, nossos filhos irem brincar com as meninas, porque eles bagunçavam todos os brinquedos dela, né? E eu ficava, meu Deus, eu não sei criar filho, meus filhos são terríveis, né? Eu me sentia tão frustrada com isso. Até que aquele irmão, depois de 5 meninas, ele teve um menino. Né? Alguns anos depois, ele encontrou de novo o Genildo, nós não estávamos mais debaixo da liderança dele, mas ele veio pedir perdão para nós, que agora que ele tinha um menino, ele sabia o que eram os meninos, que são diferentes das meninas. Né? E aí, o que aconteceu? Um dia, ele estava na casa dele, tinha a parte de baixo, onde eram as coisas da igreja, tinha um andar que era tipo casa de hóspede, em cima era a casa dele, era uma casa de 3 andares, bem grandão, que era para receber todas aquelas equipes de americano. E um dia, tocaram a campainha lá, ele foi atender, aí o senhor falou, o senhor tem um menino assim, de uns 3, 4 anos? Tenho. Então, o senhor dá uma olhada lá em cima do telhado, esse menino está correndo lá em cima, mas chega com calma para não assustar ele. Ele achou um alçapão que subia em cima de não sei o que, ele subiu e foi para o telhado. Lá em cima ele estava andando no telhado do 3º andar. Imagina, né? Aí ele veio pedir perdão, pastor, me perdoe, agora eu tenho um menino. Vocês são os heróis de terem 3. Então, eu aprendi muitas coisas assim com assim, os nossos discipuladores. E antes de entrar propriamente dita nisso aqui, eu vou dar só uma deixa aqui assim.
assim, sabe, uma das coisas que a minha discipuladora falou, volte e fique com as crianças. Então, uma coisa que vai resolver aqui, pastor Angélica, pastor Divino, essa questão de, não tem professor de criança. Aquela senhora que cuida do Ministério de Criança está aqui hoje, não? Quem estava ontem lá com a gente, não está hoje aqui não, né? Não está. E olha só, ela fala, porque às vezes é difícil achar professores de criança. Numa conferência dessa, todo mundo quer aproveitar de estar aqui. Eu vou falar uma coisa, como eu tive 3 filhos, um atrás do outro, e todos eram pequenininhos, e eu passei aquela fase de criança pequena em casa, de fazer 12 mamadeiras por dia, porque um ainda estava mamando, o outro era bebê, né? Então não era fácil aquela situação. Então, uma das coisas que eu aprendi, que se eu quero que tenha um bom ensino para as minhas crianças, se eu quero que nunca aconteça o que aconteceu ontem, de não ter professor, alguém tem que pagar o preço por isso. E quem é essa pessoa? Eu. Então, eu sempre fiquei lá atrás. Eu perdi conferência, perdi equipe que ministrava, a unção no Espírito. A igreja estava lá pegando fogo, eu estava lá atrás com as crianças. Sabe por quê? Porque o mais importante é que meu filho tivesse uma boa aula lá. Então, às vezes, eu queria tanto estar lá nas ministrações, eu queria tanto estar nas conferências da igreja, e eu não estava porque eu tinha filhos e eu queria que eles tivessem uma boa aula. Então, quantas mães e pais têm filhos aqui com menos de 10 anos? Fique em pé. Quantos, assim, têm filhos com menos de 10 anos? Olha, pastora Angélica, dê uma olhada para trás. Esses são os professores que vão ajudar com as crianças, né? Porque eles são os mais interessados. Homens, as crianças gostam quando tem uma figura masculina lá, nem que seja para impor respeito na sala. Não é verdade? Crianças, vai se inscrever, irmão? Amém, queridos? Né? Porque você é a pessoa mais interessada que tem uma boa aula para o seu filho. Amém? Pode sentar. E eu sei que tem outros que têm crianças pequenas também assim, sabe? Uma vez eu estava montando o berçário lá na igreja, a gente precisava de voluntários, e eu falei assim, olha, quem são as mães que têm filhos no berçário? Elas levantaram. Falaram, então eu vou contar com vocês. Se vocês não derem pelo menos um mês, vocês não têm direito de deixar o filho lá. É brincadeira, mas... né? Mas é mais ou menos isso, porque o que a gente faz? A gente chega que é assim, graças a Deus eu vou deixar essa peste lá, vai embora lá que eu quero, assim, agora eu quero ter um minuto de paz aqui dentro da igreja. Às vezes fica parecendo que é isso, né? Que eu quero ter um tempo de paz aqui, assim, eu quero ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra hoje. A palavra é essa, assim. Então, o que assim, eu aprendi quando a gente tem filhos pequenos? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente tem que levar um arsenal de coisas para a igreja, e isso não é pecado. Então, deixa eu falar que eu não sei quem que é, não sei se a mãe está aqui. Não tá... Aí eu vi, às vezes, algumas crianças pequenininhas aqui, a gente já estava mais de 2 horas sentado aqui. Nem adulto consegue ficar, e vai para lá, e vem para cá, e levanta, e quer sair pra... Até adulto fica incomodado. Criança não aguenta, assim, mais de 15 minutos de concentrar. Aí ela fica agitada mesmo, né? Então, aí tinha uma criança, senta, e senta, e senta. O guri não queria sentar. Mas, querida, é assim mesmo, né? Então, o que eu faço, pastor? Até o culto é cumprido. Leve um arsenal de coisas para o culto, né? Ah, mas ele tem que prestar atenção no culto. Às vezes nem os pais prestam, né? Nem os pais. Às vezes tem pai que aproveita, dá uma zapiadinha, vai ver um negocinho aqui assim, né? Vai ver alguma coisa, né? Às vezes até o pai tem problema com isso. Agora imagina... né, os pais, agora imagina as crianças querem que fique 2 horas sentada. E sabe quando eu descobri isso? Eu descobri quando meus filhos, nós começamos 2 cultos na igreja, e eles tinham que ficar lá e tinham que ficar sentada. Sabe que meus filhos falaram para mim? Mãe, é muito chato ir na igreja, eu não quero mais ir na igreja. Quando eu ouvi meus filhos falando isso, eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Eu já tinha passado a fase do arsenal de coisas, né? Então, tem a fase assim, digamos, até lá os 6 anos, assim, que você leva o arsenal. Leva bolachinha, suco, água, né? Um bombonzinho, um esquilho, alguma coisa. Mas leve um saquinho de lixo para não deixar jogado na igreja depois, tá?
Depois você põe dentro da sua sacolinha para poder não ficar sujo ali seu ambiente. Mas leve um monte de coisa para ele se distrair, né? Um lanchinho para ele comer. Aí você leva também um livro para pintar. Algumas pessoas não têm um livro para pintar, uma folha, um livrinho de história, alguma coisinha que ele possa ficar ali. Ah, pastor, ele tem que prestar atenção no culto. Querido, às vezes só ele está ali, mas ele está prestando atenção no que está sendo falado. Eu lembro de uma vez uma senhora falando para mim, que ela falou assim, que a filha dela não queria ir na igreja, não queria ir na igreja. Falou, não, você vai e tal. Falou assim, só se eu puder ficar lendo minhas revistas lá no culto. Tá, tudo bem. Sabe o que a menina fazia? Ela pegava aquelas revistas de fotonovela, colocava no meio da Bíblia, aí ela abria a Bíblia dela assim e ficava no culto. Mas dentro era fotonovela, era adolescente. Não, minha filha, não tem problema, mas vai, pelo menos está lá na igreja. E olha, aquela menina foi, né, aquela adolescente difícil. Sabe o que deu daquela menina? Ela é a pastora dessa igreja hoje em dia. Ela foi para o seminário, se formou. Por quê? Mesmo que seja lendo fotonovela, minha filha, mas sente aqui do meu lado. Ela está ali recebendo mais do que ela pensa que está recebendo. Né? Então, às vezes, você pensa que seu filho não está lá, mas ele está ali do seu lado. E nós sempre tínhamos costumes assim. Até uma certa idade, nossos filhos eram entre eu e o Genildo. Colocava lá entre eu e o Genildo, né? Mas também deixava, vai ficar aqui, porque ele se revolta e não quer vir na igreja mais. Não, e dá lápis para pintar, e dá coisinha, e dá várias coisas assim para ele, né? Ter aquele momento assim dele gostar de estar na igreja. Depois dessa fase que ele tem que prestar atenção, então começa a vir a fase da pré-adolescência, da adolescência. O que fazer? Tem que ter um trabalho bom nessa área. Aí foi quando eu fui para a classe de pré-adolescentes. Fiz encontro de pré-adolescente, a classe de pré-adolescente. Eu estava lá com meus filhos. Foi naquela época que eles falaram que a igreja era chata, que estava o tempo todo ali pintando. Eles já estavam maiorzinhos, chega de pintar e de comer bolacha, né? Aí fomos fazer assim, uma aula bem legal, uma aula bem dinâmica, mas quem estava lá fazendo a aula? Eu, né? Não é assim, pastor, não tem ministério aqui nessa igreja para cuidar de criança? Vou procurar outra igreja. Não, é eu que vou fazer. Eu gosto dessa igreja, eu gosto do ministério. É eu que vou fazer com que a coisa seja bacana. Eu vou juntar algumas mães aqui, nós vamos, né, ver material. Eu fui em Goiânia pesquisar sobre o que eles estavam fazendo lá. Nós fomos para outros lugares e pesquisava na internet o que estão fazendo legal aí, né, no mundo evangélico. Eu pesquisava isso e montei um plano para os meus filhos, para eles poderem estar fazendo isso. E olha só como que é importante. Às vezes isso não é uma cultura na igreja. Só concluindo essa coisa, nossos filhos estavam entre a gente, né? Aí, nós nunca permitimos, né? A criança fala assim, eu vou ficar ali com a minha colega. Pensa bem, o que ele vai ficar fazendo com a coleguinha dele? Conversando, né? Ele vai ficar conversando lá com a coleguinha, vai atrapalhar o culto, não vai prestar atenção, então fica aqui no meu meio. Os meninos começaram a sair do nosso meio quando eles eram adolescentes. Mãe, eu posso ficar lá? Tá, agora já está assim maior, já está assim mais instruído, então pode ir, né, para sentar perto lá da turma deles, assim. Mas enquanto era pequenininho, era aqui no nosso meio. Quando eu e o Genildo, nós fomos na minha igreja de origem, lá em Campo Grande, as minhas amigas que também tinham filhos assim, durante o culto inteiro, as mulheres lá fora e as crianças correndo. Uma já tinha quebrado o salto da sandália. Elas já estavam todas descabeladas, cansadas, não prestaram atenção no culto, não viram nada. E aí elas chegaram assim, acabada no final do culto. E meus 2 filhos lá, certinho, o culto inteiro, né, do nosso lado lá assim. Não era um culto dinâmico, era um culto bem assim, porque a minha igreja era bem mais assim, tradicional, né? E aí elas falam assim, Simone, o que você dá para esses meninos? Não é só bolacha que você dá para eles, não. É só bolacha. Algumas aqui na igreja e outras lá em casa, se não prestaram atenção no culto. Mas é só bolacha, né? E que aí vai no que nós vamos entrar hoje aqui, sobre disciplina dos filhos. E que também é importante. Então, eu falei dos arsenais, né, do que você fazer, de tendo um bom trabalho com crianças. Mas nós vamos falar também hoje sobre disciplina de crianças.
e que nós, pais evangélicos, temos deixado de lado. Nós não podemos ser igual ao mundo, que disciplina da forma errada, que faz a coisa da forma errada. Mas existe uma forma bíblica, santa, maravilhosa, que Deus deixou para nós, de como corrigir os nossos filhos. Né? Então eu falo assim, pastor, mas tem a lei agora da palmada. Já viu a lei da palmada? Que você não pode bater no seu filho? Procura lá na internet, lá, eu tentei achar esse videozinho, não consegui achar para colocar, mas é um videozinho assim que o filho chama a polícia. Vocês já viram esse vídeo? Que o filho chama a polícia, né? Porque a mãe bateu nele. Aí fala assim, o que foi? Porque ele matou a aula na escola, não sei o quê. E o policial chama o rapaz, tua mãe sempre faz isso? Né? Fala assim, pois ela faz muito bem, se você fizer isso de novo, eu é que vou bater em você. Aí o menino, né, fica assim, porque a lei da palmada, ela não é de todo mal, você entendeu? Ela até que é boa para aqueles absurdos, para as monstruosidades que às vezes acontecem no meio dos pais. Pai que espanca o filho, mãe que espanca o filho, pelas desumanidades que eles fazem com o filho dele. Não é de todo mal. É bom para deter alguns abusos que existem. Porque os pais são desorientados sobre o que fazer. Né? Então, ela não é de todo mal, a lei da palmada. Ela veio para esse tipo de coisa assim. Efésios, tudo que nós vamos falar aqui, queridos, está na Bíblia. Tá? Nós não vamos falar assim, eu acho isso. Não, vamos ver o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala em Efésios 6:4, fala assim, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a disciplina e o conselho do Senhor. Então, vamos ver assim um pouquinho, assim, por partes, esse versículo. Pode passar a primeira parte, né? Por que a disciplina é necessária? Eu não posso, a Bíblia fala que a criança deixada a si mesmo vem o quê? A envergonhar os seus pais. Não é isso que fala em Provérbios? A criança que é deixada por ela mesma, ela vem a envergonhar os seus pais. Lá em Provérbios 29:15, fala assim, que a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe ou os seus pais. Já viram, talvez vocês já viram isso, geralmente acontece em loja, em shopping, nesses lugares assim que vai, pais arrastando as crianças, gritando porque queria comprar alguma coisa. Já viram isso em algum lugar? É muito comum a gente ver. Eu vi uma propaganda na Europa que eu fiquei horrorizada, não é que eu fui lá, né? Eu vi a propaganda que estavam passando lá na Europa. E aí a propaganda era assim, o pai estava com a criança, não sei se era um pai ou a mãe, esqueci, mas estava no supermercado e o filho queria comprar alguma coisa, queria pegar um biscoito, alguma coisa, ele, não. Aí ele, não. Aí a criança pegava aquilo e colocava no carrinho, aí depois o pai tentava falar para ela, não podia, ela saía correndo e derrubava uma pilha de sucrilho lá do outro lado, e ela fazia um escândalo, e ela gritava, aí ele pegava a criança, colocava dentro do carrinho, a criança começava a jogar tudo do carrinho, né, pelo supermercado, aí a mãe tão apavorada, olhando aquilo assim, aí terminava a cena. Você sabe o que era? Aí falava assim, filhos, né, evite-os. Porque era uma campanha contra ter muitos filhos, né? Incentivando os casais a não terem filhos por causa da superpopulação. Essa propaganda foi vinculada alguns anos atrás. Filhos, evite-os. Está vendo o que filho faz? Filho é desse jeito. Você quer isso? Então evite. Não tenha filhos. Olha a propaganda, né? O que estava falando assim? E, infelizmente, muitas assim, tipo de educação que estão sendo dada para os filhos, leva a acontecer isso mesmo. Os filhos envergonhando os pais não sabem como corrigir os filhos, os pais perdem as rédeas da sua família e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Está vendo? Não, eu acho que eu nunca vou dar conta, é muito difícil e tal, né? Então, a primeira coisa, para desenvolver o respeito pela autoridade, a primeira autoridade é você, pai. O nosso filho, ele não tem que ter medo da gente, mas ele tem que nos respeitar.
Sabe, quando o filho aprende a respeitar os seus pais, ele vai ser um bom profissional, porque ele sabe respeitar o seu patrão. Ele vai ser um bom aluno, porque ele vai respeitar os seus professores. Por que acontece isso? Que professores estão desistindo? Porque professor apanha de criança na escola. Já viram isso? Professor apanhando de criança na escola. Aonde começou isso? Lá na casa. Porque os pais não ensinaram a desenvolver respeito pela autoridade. Aqueles filhos já não respeitam a autoridade dos pais em casa, né? E também não respeitam lá fora. Então, a sociedade está desmoronando nessa coisa de falta de respeito com as autoridades. Né? Por isso que tem acontecido esse tipo de coisa. Mas a disciplina, ela é necessária. Posso passar? Muito bem, para criar bons hábitos, a insensatez está ligada ao coração da criança. Aí você olha, ai, que coisinha linda, fofa, aonde que eu vou encostar a mão numa coisinha linda dessa? Mas, querido, já é maligno o coração dessa criança. Pastora, não diga que a senhora não conhece meu filhinho, meu netinho. Eu tenho um netinho, gente, pensa. Vocês viram a foto dele ontem, né? Que coisa fofa, que coisa querida. Eu até cheguei para o meu filho um dia, falei para ele assim, filho, eu não sei te explicar como é que é isso. Eu amo muito você, meu filho, mas eu amo mais o Samuel, eu gosto demais desse menino, né? É um amor dobrado que a gente tem pelo neto. E assim, aí você olha aquela coisa fofa, linda, você não acredita que pode ter alguma maldade ligada naquele coração. Mas olha só, Samuel, 4 anos, aquele bebezinho lindo, fofo. Olha só o que ele fez. Um dia a gente ia saindo da igreja, e aí o Caleb entrou no carro dele para ir embora, a gente já vinha embora para nossa casa, e ele, pai, deixa eu dormir na casa da vovó hoje. Não, meu filho, você tem aula amanhã. Papai, por favor, papai, eu quero tanto. Não, meu filho, você tem aula amanhã. Aí ele chegou no meio da rua. Eu queria tanto ir para a casa da minha avó. Cara, olha, foi um choro tão sentido. Eu falei, Caleb, só hoje assim, olha, amanhã eu deixo ele tomado banho, amanhã você só deixa o uniforme dele, pode pegar lá cedinho em casa, né? Tá bom, Samuel, então tu vai. Aí ele entrou no carro, aí ele chegou lá em casa, deitou no sofá. Vovó, a senhora viu que eu consegui com o meu choro? Gente, 4 anos... Olha só, né? Falei, Caleb, olha só o que eu... Falei, rapaz, você não me engana mais, pode chorar, você não me engana mais. Quer ver como que... Aí você pensa que ele tem 4 anos, já pegou a malícia, assim? Não, ele tinha acho que menos de 6 meses. E o Genildo foi um dia lá na casa do Caleb, ele estava naquele... Sabe aquele bebê conforto, assim, né? Aí ele estava lá no bebê conforto e chorando. Eu com a mãozinha, sabe? Vocês conhecem a cena, né? Aí o Genildo chegou compadecido. Oh, meu netinho, foi pegar. Aí o Caleb falou, papai, não pegue não. Não pegue. Olha aí, não tem nem lágrima, dá uma olhada. Não tem nem lágrima, tá vendo? O Samuel tem que aprender que ele não pode assim, conseguir nada com choro. Mas ele está aprendendo ainda, né? Que dos 6 meses até os 4, ele ainda está aprendendo. Mas aí, olha só, aí o Genildo deixou, né, com aquele aperto no coração, mas deixou um pouco ele lá. Daqui a pouquinho, parou de chorar. Aí, assim, não deu assim 2 minutos. Parou de chorar, te acalma, ele parou de chorar. Aí, pai, agora o senhor pode pegar ele. Aí o Genildo tirou ele do bebê conforto, para assim. Aí, feliz da vida ali, assim, né? Então, olha só, 6 meses de idade, ele já sabia manipular de alguma forma. E tem pais que são manipulados pelos seus filhos, né? Eu lembro de uma vez eu vendo um pai assim, desculpa, né, falar bananão, que a filha, oh, pai, não sei o quê. Já tinha falado com a mãe, e a mãe, não, minha filha, não pode. Aí, né, aquela coisa da filha, que às vezes vai no coração, meloso do pai, que vê aquela menininha linda, né?
Oh, papai, por favor, deixa, papai. Oh, amor, olha aí como ela está pedindo, amor. Vamos deixar ela aí. Olha só, né? Já está assim, quebrando aquela confiabilidade entre os dois, aquela parceria entre os dois, já está manipulando os pais. Né? Quantos pais se deixam manipular? Muito bem, para edificar o caráter, né? Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará dele, em Provérbios. Pode passar isso aí assim. Enfatizar a responsabilidade. Tudo o que você fizer, você vai prestar conta dos seus atos. Desde pequenininho. Né? Eu sei que eu tenho algumas coisas que, às vezes, eu me arrependo até do que eu fiz, mas a gente foi criando algumas coisas assim nos nossos filhos. Eu assim, o Genildo, assim, ele chora só de lembrar isso que eu fiz acima, né? Mas as crianças têm que... Eu falo assim, amor, eu creio que eles têm que entender que todo ato dele, tudo que ele fizer, ele vai ter que arcar com o prejuízo, né? Vai ter que colher o fruto daquela ação dele. Caleb tinha de 2 para 3 anos, assim, acho que devia ser 3 anos, mais ou menos da idade do bem, né? Já tinha, acho que 3 anos já. E aí, um dia, ele se revoltou lá em casa, que eu mandei fazer alguma coisa, não gostou, 3 anos de idade. E se revoltou, e que não sei o quê, eu não quero mais morar nessa casa, eu quero ir embora dessa casa. Eu falei, meu Deus, aonde aprende uma coisa dessa? Uma criancinha de 3 anos. Ah, você não quer mais morar nessa casa, meu filho? Tudo bem, eu vou sentir muita saudade de você. Aí eu peguei um saquinho de arroz, né, que a gente tinha desocupado, peguei aquele saquinho de arroz, coloquei 2 cuequinhas dele dentro, dei para ele, então está aqui, meu amor, você pode ir embora. Aí ele olhou, falei, vamos embora, vamos lá, você vai procurar outra casa. E fui colocando ele para fora de casa, e o Genildo, vendo aquela situação, diz que ele começou a dar uma agonia nele, né? Falei, meu Deus, porque ele é filho adotado. Aí ele fala assim, meu Deus, ela está rejeitando o menino. Aí botei ele lá para fora de casa, fechei o portão, tchau, meu filho, seja feliz na outra casa que você vai. Mas, mamãe, para onde eu vou, mamãe? Não sei, meu filho, você não queria ir embora, você falou que essa casa não é boa mais para você, né? Então vai, filho. Mas para onde eu vou, mamãe? Eu só tenho 3 aninhos, mamãe, eu não sei para onde eu vou, eu quero voltar. Então volta, meu filho, entra aqui. O Genildo, eu descobri que estava lá no quarto, se abrindo de choro lá, assim, desesperado, não estava rindo, ele estava desesperado, chorando lá, né? Eu falei, sabe por quê? Porque às vezes você fala uma coisa assim, né? Desde criancinha, saiba que toda ação tem uma reação. Você vai ter que colher das suas ações, das suas escolhas erradas, né? Então, desde pequenininho, ensinando. Para isso que a disciplina é importante, né? Porque a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar os seus pais. Eu nunca vi nenhum filho meu, né? Não é porque eles são lindos, maravilhosos, caíram do céu, assim, não. Foi trabalho para chegar naquilo ali, né? E muita bolacha, como eu disse para vocês, assim, né? Para chegar naquilo ali, assim. Mas eu lembro um dia, o Felipe, com 5 anos de idade, e a gente indo no supermercado, fazendo compra, e aí ele passou por uma dessas criancinhas lindas, fazendo um escândalo no supermercado, porque queria levar não sei o quê, e a mãe falou que não. E o menino gritando com a mãe no supermercado, 5 anos de idade, pastora. Aí o Felipe passou por aquela... uma peia nesse moleque para ele aprender a ter educação. Falou para o menino, 5 anos de idade. Ele sabia o caminho para aquilo ali, né? Eu não sei o que eu faço com o menino. Aí a Genilda fala, me empresta teu filho 5 minutos só. Me empresta 5 minutos. O teu filho, que eu já vou ensinar, pode passar, né? Quando os pais... Agora, muita gente quer corrigir os nossos filhos, mas muitas vezes, eu vou tentar correr um bocado nisso aqui, assim, né? Porque a gente pode gastar bastante tempo, como eu não tenho muito tempo aqui, a gente vai correr um pouco nisso. Mas muitas vezes a gente quer disciplinar os filhos, quer que eles sejam educados, mas eu esqueço que eu, como pai, eu posso irritar meus filhos. Olha o que esse primeiro versículo, a primeira parte do versículo fala. Pais, não irritem os seus filhos.
Isso está na Bíblia, não é coisa da psicologia moderna. Porque Deus sabia que muitas vezes, eu querendo exercer autoridade, eu posso fazer algumas coisas erradas. E aí eu acabo quebrando aquele vínculo de amizade, né? E de responsabilidade, de amor entre os filhos. Você sabe o que quebra esse vínculo? Primeiro, uso impróprio da autoridade. Quando se dá uma ordem sem ser o exemplo, quando se dá sem razão de ser. Queridos, não é assim, ele tem que aprender a ser educado. Pai, por que isso? Porque eu estou mandando. Eu falo assim, não, porque às vezes a gente tem aquela coisa, não, mas tem que obedecer porque eu sou pai. Eu sei que ele tem que obedecer porque nós somos os pais, eu concordo com isso, a Bíblia concorda com isso, né? A disciplina é para que ele respeite a autoridade sobre ele, mas não é pecado e não é fraqueza. Eu falo, meu filho, isso é por causa disso e disso e disso, entendeu? Ah, tá, tudo bem. Qual o problema de você explicar por que você está fazendo isso? Né? E por quê? Porque eu quero. Gente, isso assim é um abuso de autoridade, né? A criança fica olhando assim. Quando meus filhos eram pequenos, eu podia usar muito mais esse argumento, porque eu quero, porque eu estou mandando. Mas os filhos vão crescendo, eles vão, mas por que isso? Né? E se você não fala, não, meu filho, eu estou falando isso por causa de tal coisa, é uma coisa coerente. Meu filho, eu estou mandando isso porque a consequência vai ser essa. Tudo bem. Mas às vezes tem pai que faz assim pelo bel prazer de exercer a sua autoridade. Isso gera um conflito, né? Isso não é bom assim. Quando se dá a ordem é dada sem amor. A outra coisa que irrita nossos filhos, disciplina no momento da irritação ou da raiva. A Bíblia fala que a vara da indignação falhará. Você disciplinar com raiva não vai corrigir aquela criança. Quantos de vocês já apanharam por sílaba? Sabe o que é apanhar por sílaba? Você vai aprender a me obedecer. Até que passa aquela raiva. Pronto, foi dada a disciplina. Você acabou com a sua raiva e você criou uma raiva no seu filho. Né? Então, o que é... Pode voltar só um pouquinho ali ainda assim. Né? Então, cuidado com isso, de você nunca disciplinar o seu filho, né? Na hora que você está com raiva, porque na hora da raiva, da frustração, a gente bate mais do que deve, bate às vezes assim, sem motivo de ser. Até hoje, assim, sabe, a gente tem a gente de vez em quando fala para o Josué, perdão disso. O Josué era bem pequenininho, e a gente estava lá no quarto falando, porque a gente chama o Felipe de pão, né? Ah, você é um pão, né, e tal. A gente chama ele, o apelido dele a gente chama ele de pão, né? Começou de pimpão, e de pimpão ficou só com pão. E aí um dia ele estava assim, que ele sempre foi gordinho, assim, né, e fofinho. Ele estava todo suado. Aí a gente falou assim, olha, o filho... Não, era o Josué que estava todo suado. Falou, olha, esse Josué está parecendo um pão doce, né? E porque ele estava todo melado de suor, está parecendo um pão doce. E o Felipe, aí estavam todos os meninos lá com a gente brincando, né? E aí o Felipe parece um pão integral, aquele pão de centeio, que ele era o mais moreno da família, né? Parece um pão de centeio. Então, cada um era um pão. E aí, o Josué gostou da brincadeira e falou, porque o Caleb era bem branquinho, né? E ele falou, e o Caleb, desculpa da palavra, mas vocês já vão entender. O Caleb é um pão cu. Rapaz, naquela hora o Genido pegou ele. Não fale assim do seu irmão. Você tem que respeitar. A gente está brincando. A gente nunca admitiu essa briga entre os irmãos assim. Pegou o Josué, deu umas varadas nele assim, sabe? Você tem que respeitar o seu irmão. Não fale mal do seu irmão, meu filho. Nós temos que ser amigos uns dos outros. Não pode ficar falando isso. Depois que ele tinha apanhado, aí ele chorando. Mas papai, o que você tem para explicar? Vai pedir perdão para o seu irmão. Mas, papai, eu estava falando pão cu que não foi cozido, papai.
Gente, olha, até hoje quando o Genildo lembra assim, Josué, me perdoe mais uma vez, meu filho, disso. Então, às vezes você pode corrigir na hora assim da raiva e pode ser assim, sabe, você está sendo injusto naquilo ali. Você não ouviu, por que aconteceu, por que aquela coisa, às vezes corrigiu, né, de uma forma errada. Nunca corrija o seu filho na hora da raiva. Você vai bater mais do que deve, você deve dar uma disciplina mais terrível do que tem. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, muitas vezes nós deixamos de corrigir os nossos filhos porque nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Porque às vezes o meu pai me corrigiu de uma forma ruim. Eu tive um pai que corrigiu a gente de uma forma muito ruim. Quantas vezes eu lembro dele fazendo coisas terríveis comigo, né? Ele assim, meus irmãos, eles brigavam muito assim, ele botava os dois abraçados de joelho lá no meio da rua. Vocês vão se amar, vocês dois. Ele achava que estava fazendo certo, porque ele aprendeu também dos pais dele isso. E aí tem pessoas que passam por situações assim, fazem, não, eu não quero que meus filhos passem por isso. Aí você retém a vara, porque você não quer que seus filhos passem pelos abusos que você passou. E você retém a vara e peca, né? E peca, como o Genildo falou, às vezes o ouvido da criança não é aqui, né? Às vezes ele precisa desse tipo de coisa assim. Meu pai, uma vez eu lembro do meu irmão brigando com a minha irmã por causa de uma lata velha. Ah, você quer a lata? Fez um colar da lata e mandou o meu irmão, ele passou o dia inteiro com a lata pendurada no pescoço. Foi para a escola, meu pai levou ele até lá na porta para ter certeza que ele ia entrar com a lata no pescoço. Né? Naquela época não tinha lei da palmada, senão ele ia preso, né? Mas foi com a lata no pescoço e voltou com a lata lá assim, gostou da lata agora? Era o jeito que ele achava que estava corrigindo a gente. Eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a fumar, né? E aí meus pais saíram naquele Natal, foram comprar os presentes, passaram o dia inteiro fora comprando presente, preparando as coisas, e eu fiquei na casa da vizinha, minhas amigas. Era eu e a outra menina de 9 anos, que éramos colegas de escola, e as 2 irmãs mais velhas. E as irmãs mais velhas compraram cigarro para a gente, e a gente passou o dia inteiro fumando, aproveitando que nossos pais não estavam em casa, aquela festa, assim, o dia inteiro, lá, né, aprontando. Aí ela falou, não, vamos comprar um cigarro de criança para vocês, comprar um cigarro de hortelã. Mas a gente passou o dia inteiro fazendo o que não devia. Quando chegou o finalzinho da noite, nossos pais já estavam lá, os vizinhos estavam fazendo Natal junto com a gente, né? Estava chegando aquela hora lá da ceia. E olha, criança é bicho besta, né? Eu já tinha aprontado o dia inteiro com as minhas colegas lá, assim, de fumando, mas aí passou alguém na rua e jogou uma bitucona de cigarro. Olha, que desperdício. Corri lá, peguei num cantinho e estava lá. Meu pai me pegou. Rapaz, ele não pegou o dia inteiro, a gente fumou quase uma carteira de cigarro, não pegou a gente. Mas por causa daquela bendita, né, bituca de cigarro, aí ele me levou lá para casa e me disciplinou. Papai fumava nessa época. Tirou o filtro do cigarro. Até hoje eu lembro aquele Continental. Tirou o filtro, falou assim, você vai tragar. Eu era criança, eu não sabia tragar. Né? Era só daquela coisa de, né, põe a fumaça e joga fora, põe a fumaça e joga fora. Ele falou, você vai engolir a fumaça. E tu vai engolir. E eu assim, sabe, aquilo lá foi me queimando tudo por dentro. Eu não sabia, eu me afoguei, aquilo queimou meu nariz. A gente pensa aquela coisa terrível. E o resto da noite, assim, acabou aquele Natal pra gente. Né? Aí, e aquela briga toda. Mas olha, eu aprendi uma lição daquela noite. Uma lição eu aprendi, que ele nunca mais ia fazer isso comigo, que eu ia aprender a tragar, aquela disciplina, ele lembra, olha o que eu aprendi, adiantou aquela disciplina? Não, fumei assim mais ainda, e o resto, assim, até que eu me converti, eu fumava e muito, né? Adiantou aquela coisa assim, a disciplina na hora da raiva, não, me deu mais raiva, agora eu vou aprender a tragar. E eu era adolescente, eu tragava, e depois passei para a maconha. O que adiantou aquela disciplina? Né? Por que ele não sentou, não conversou, não explicou? Né? Ele mesmo parou de fumar antes de mim, porque ele viu as pessoas morrendo de câncer, tios dele morrendo. Ele podia ter falado algo assim para mim.
naquele momento. Então, mas a disciplina na hora da raiva acaba falhando. Pode passar. Disciplina sem boa comunicação. Tenha certeza que você comunicou o que você quer. Já tem pai que, eu já falei isso, mas eu não sabia. E acaba apanhando. Já viram acontecer isso? Talvez já aconteceu com você. Talvez você era uma criança e você apanhou assim desse jeito, né? Você nem sabia que não era para fazer aquilo e apanhou por causa daquilo. Né? Então, isso acaba irritando a criança. Fala assim, por isso que meu pai está errado de me bater. E aí, assim, acaba a disciplina perdendo, né, o valor dela. Incoerência na disciplina. Um dia disciplina, outro não. Disciplina por causa de uma besteira, né? Sem querer, assim, a pessoa esbarrou no copo, quebrou, apanhou. Eu estou falando isso que aconteceu comigo. Esbarrou no copo, quebrou, apanhou. Né? E às vezes por algo mais terrível, não apanha. Olha, eu vou te bater lá em casa, né? A outra, pode passar aqui, acho que o próximo. Ó, promessa sem cumprimento, tanto de coisas boas como de disciplina, aquela coisa. Olha, lá em casa, né? Prontou aqui na igreja, lá em casa eu vou te pegar, lá você vai apanhar. Chega em casa, você esquece, vai fazer as coisas, não resolve aquilo. Ou então que você promete, não, se você fizer tal coisa, eu vou te dar isso. E você não dá. Promessa sem cumprimento é uma coisa que irrita os nossos filhos. Você sabe que alguns anos atrás, eu já era grande, casada, e eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, a senhora está liberada de me dar o gravador. Que gravador? A senhora não lembra, né? Mas eu lembro. Eu já era mãe dos 3 filhos. Você lembra aqueles gravadores antigos, uns pretinhos, de fita cassete, que a gente, né? Quem lembra? Quem é desse tempo que lembra desse gravador? Eu tinha paixão para ter aquilo, era a tecnologia da época. Eu estava na 3ª série, eu não estava indo bem nas aulas, e a mamãe falou para mim, olha, se você passar esse ano, né, melhorar suas notas e passar, eu vou te dar um gravador daquele, de fita cassete. Assim, rapaz, era meu sonho ter um gravador daquele, né? E aí eu passei no 3º ano, eu passei no 4º, passei no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, né? Terminei o ensino médio, fiz o vestibular e nada. Aí casei, tive filha, um dia falei, mãe, a senhora está liberada, não precisa me dar mais o gravador. Né? Eu já ouço música no meu celular. Não precisa mais. Mas olha só, ficou aquilo lá, uma promessa assim, não é uma coisa assim, né? Acaba assim, a mamãe nunca deu aquilo, papai falou que ia dar, nunca deu. Então cuidado quando você promete, até se você promete que vai bater, bata. Você promete que vai disciplinar, discipline. Não, você está sem televisão, mas daqui a pouquinho já está assistindo televisão de novo. Está sem isso. Daqui a pouquinho você já esmureceu. Seja consistente na disciplina. Outra coisa que irrita, quando os pais se recusam a admitir os seus próprios erros. Pai que erra e não pede perdão. Você sabe que muitas vezes a gente está discipulando os nossos discípulos e a gente vê uma coisa assim, às vezes a gente fala para ele, olha, você entendeu que você errou? Entendi. Então, irmão, pois é, pastor, errei. E aí, o que você tem para dizer agora? Não, o que eu tenho para dizer é que eu errei mesmo, que eu estou errado. Sim, e você não tem alguma coisa para você falar? O quê? Perdão, irmão. Né? As pessoas não sabem pedir perdão. E sabe de onde começa isso? Com os pais, que nunca admitiram de pedir perdão. E isso vai sendo ensinado. Não é fraqueza um pai pedir perdão para o filho. Sabia que não é fraqueza? É muito lindo. Quantas vezes nós pedimos perdão para os nossos filhos e isso não diminuiu a nossa autoridade. Isso fez com que tivesse mais respeito entre nós. Tá? Então não tenha medo de pedir perdão se você errou alguma coisa. Teu filho vai respeitar muito mais você. Olha, o papai, vou te falar, viu? Muito bacana ele. Quando ele erra, ele é assim, caba macho para falar que ele errou. Né? A mamãe, rapaz, ela é muito legal. Ela, quando ela erra, ela fala mesmo que ela erra. Por isso que eu respeito. É isso que os nossos filhos querem, né? Muito bem, pode passar.
quando exige além do que eles são capazes de produzir, quando os pais fazem comparação, quando há uma dependência, uma independência excessiva, isso acaba irritando muito. Assim, eu vou dar uma corridinha aqui, porque o mais importante é o que vem depois aí. Pode passar. Criando os filhos na disciplina e no conselho do Senhor. Disciplina significa treinar ou discipular. Né? Eu tive um sonho uma vez, né, que tinha o Calebinho bom e o Calebinho ruim. Né? O Genildo que teve esse sonho, ele contou para mim. Ele olhava para o Caleb era pequenininho nessa época, e aí ele via um monstro grudado nas costas dele. E aí ele pegava a vara e batia nas costas desse monstro para largar o Caleb. Né? E eu não estava vendo, eu só via o Caleb. E aí eu falei, Genildo, por que você está batendo no Caleb? Simone, é nesse bicho para largar ele. E eu não via o bicho assim no sonho, né? Aí o Genildo me contou, Simone, né? Por isso que fala que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dele. Então, a gente às vezes tem que bater naquele bicho ruim para largar o nosso filho, para que tenha um outro bom, maravilhoso ali, que precisa ser liberto. Né? E eu falei, Genildo, quantas vezes assim eu falava assim, ai, não bate nele, tão bonitinho, olha essa criança tão fofa, mas tem uma estutícia que precisava ser tirada. Né? E como o Caleb foi nosso primeiro filho, ele apanhou mais do que os outros, aí ele já era casado, eu falei, meu filho, nos perdoe, se às vezes nós batemos demais em você, mais do que devia. E ele falou, não, pai, eu agradeço o Senhor. Eu agradeço, porque se o Senhor não tivesse sido firme comigo, eu tinha me perdido. Porque eu tinha uma coisa ruim no meu coração. Eu tinha um ímpeto ruim. Mas o Senhor foi firme, porque era a disciplina e o amor. O amor e a disciplina. Né? A verdade e o juízo. A graça e o juízo. Né? E ele aprendeu. E hoje em dia, ele é um excelente pai. E eu vi que tanto assim, foi bacana isso, e que deu certo, quando um dia eu vi o Samuel, o filho dele, aconteceu um negócio lá em casa, ele é pequeno, assim, né, faz aqui, acho que é ano passado, eu vi isso acontecendo. O Caleb, ele tem um negócio que ele pega o olho dele e vira, assim, não sei se já viu, às vezes, e vira, ai, me dá uma agonia de olhar aquilo, eu não gosto de olhar. Eu falei, Caleb, não faça isso, né? E ele já sabia que ele me afligia com isso, ele pegava os olhos dele e virava assim, olha, mãe, né? Eu, ai, não quero ver, não quero. E a esposa dele também não gosta de ver isso. Aí um dia a gente estava lá, na refeição, lá em casa, né, naquele tempo lá na beira da mesa, todo mundo conversando, e ele virou os olhos. E pegou e fez aquilo assim, que virou assim, né? Essa coisa da pálpebra. E aí eu e a Janaína, ai, Caleb, não faz isso, ai, isso é nojento, isso dá uma aflição na gente. E aí ele ficou fazendo, e eu e a Janaína não queria olhar. Aí o Samuel, papai, você vai ser disciplinado, papai. Não faça isso. E aí o Caleb ficou rindo, falou assim, papai, sente aqui que você vai ser disciplinado. Aí a gente deu corda para ver até onde ia, né? Ele abriu a gaveta, pegou uma colher de pau. Sente aqui, papai, você vai ser disciplinado. Ele, não, eu não quero, né? Ele falou assim, papai, como ovelhinha. Sabe por quê? Porque a gente ensina assim, como que você vai apanhar? Desde pequena as crianças assim, você vai apanhar como porco. Você já viu quando pega porco para matar? Toda a vizinhança sabe que está matando o porco, né? A ovelhinha não, ela vai quietinha para o matadouro. Aí eu falava para os meninos, como é que você vai apanhar? Como ovelhinha ou como porco? Né? Como ovelhinha. Então, amém. Aí era... Sabe, olha, disciplina é tempo. Sabe por que muitas vezes não fazem a coisa da forma certa? Porque leva tempo. É mais fácil dar uns bufetes no filho, lembra, entendeu o que eu estou falando com você? E acabou ali. É mais fácil, rápido, né? Mas não é o certo. Disciplina verdadeira leva tempo, né? Aí ele pegou o Caleb, né? E aí o Caleb assim falou, eu não quero apanhar. Papai, não resista, papai. Olha, eu só vou dar 2. Se o senhor resistir, o senhor vai pegar muitas mais, que ele não sabia contar além de 2. Vai pegar mais, papai.
Mas não resista que eu só vou dar 2. Aí o Caleb, tá bom, né? E eu só olhando aquela parada ali, né? Aí o Caleb colocava a mão assim, tire a mão, papai, senão eu vou aumentar, papai. Olhe para o lado. Aí o Caleb olhava para lá assim, aí ele deu 2 colheradas assim. Aí o Caleb, ele fez que estava chorando, né? Aí ele falou assim, papai, não chore, vem aqui, papai. Largou, vem aqui, papai, eu te amo, tá, papai? Aí veio, abraçou o Caleb e falou, papai, agora, papai, você está arrependido? Papai, agora vai pedir perdão para a mamãe e para a vovó. Aí ele foi lá, aí eu fiquei olhando aquela hora assim, sabe o que eu vi? Eu acertei. Eu corrigi meu filho, e meu filho fez exatamente com o filho dele, porque o filho dele estava mostrando como é que o Caleb lá no particular reagia. Né? Lá no particular, na disciplina do Caleb, que eu não estava vendo, era assim que estava acontecendo. Porque a disciplina, ela tem que ser assim, privativa da criança. Aí você está em público, né? Você está aqui na igreja, não dá para você pegar a criança aquela hora lá e eu vou te bater aqui, porque a disciplina nunca é para causar constrangimento para a criança, né? Para aquela vergonha. Né? Não é desse jeito, não é para você fazer de qualquer... Então carregue uma reguinha, uma colherzinha de pau, alguma coisa, né? Naquela fase que a criança precisa ser corrigida na hora. Para isso, né? Tem banheiro na igreja. Sabia que tem banheiro na igreja para ajudar nessas coisas? Uma vez a gente foi num restaurante com uma turma assim, de pastores, e nós chegando lá, os meninos ficaram tão animados de ver aquelas facas na mesa, e eles começaram a fazer uma guerra de faca. Pá, 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 pá. E eu, gente, para, gente. Né? E eles nem assim, eles estavam tão animados no negócio. E eles falaram, sabe, igual espada? E estava lá o Felipe e o Caleb. Pá, 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 pá. Falei, meninos, vamos parar. Pá, 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 blá, 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 né? Aí passou o garçom, né? Ele passou, tem banheiro aqui no restaurante? Tem sim, senhora, é logo ali assim. Ah, tá, obrigada. Na hora eles pararam. Deixaram a... Por que será? Eu não disse nada. Só perguntei para o garçom se tinha banheiro. Ele falou, tem banheiro logo ali. Ah, tá, obrigada. Eles já sabiam. Se tem banheiro, vai ter disciplina. Né? É lá que a coisa vai acontecer. Né? Então é muito importante isso, não com a mão, porque a mão ela é para amar, é para fazer carinho, tem a coisa certa, que sabe que é aquilo ali que vai bater nela, não é a sua mão é para fazer carinho. Depois que você executa, que explica por que ela está apanhando, que fala o que a Bíblia fala para ela, né, e tudo, e que ela vai assim de boa. Né? A disciplina linda é quando de boa ele se oferece. Pastor, isso é um milagre. Isso acontece, irmãos. Acontece nas melhores famílias. Né? Da criança, assim, não, eu preciso. Ela tem que entender que ela precisa daquilo ali. Né? Aí ela vai, você dá as varadinhas, não até acabar a sua raiva, não com raiva, aquele tanto que tem que seja assim. Né? E depois, aí o que faz assim? Aí você guarda, ora com ela, abençoa. A criança tem que sair dali sabendo que você ama ela. Entendeu? Então é tão lindo. Meus filhos não precisaram de psicólogo, não estão nenhum traumatizado, são grandes homens de Deus, né? Porque a gente se você fizer a coisa da forma certa, você vai criar filhos felizes e abençoados. Amém? Então não tenha medo, não retenha a vara do seu filho se precisar. Então, até aquela hora, você já fez o arsenal, né, de um monte de coisa, não deu certo, né, você já fez tudo o que você podia fazer, ele continua naquela situação, banheirinho, ou lá em casa, se ele tem idade, né, para depois receber isso, então, né, vai lá em casa. E, queridos, você pode procurar na Bíblia, todos os lugares, né, que fala sobre como, com a vara. Essa é a vara da infância e a juventude que funciona. Entendeu? Essa vara da infância e juventude funciona, né? E ela, assim, a criança deixada por si mesmo vem a envergonhar os seus pais, mas nós vamos ter filhos maravilhosos, criados na disciplina e no temor do Senhor.
Amém, querido? Temos mais coisa para falar, mas o tempo não dá mais assim. Mas à noite, né, a gente vai continuar falando sobre família, assim, amém? Nós vamos ter filhos maravilhosos. Não tenha medo. Peça a sabedoria do Espírito Santo. Se você errou, bateu na hora da raiva, se excedeu, fez como não devia, volte, peça perdão. Mas não deixe de disciplinar os seus filhos. Amém?